Nós, da família Sementes da Fé, convidamos vocês para nossos cultos, todas as quartas, sextas e domingo, a partir das 19h30. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Paz do Senhor, irmãos. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Se coloque em pé. Quantos trouxeram a palavra de Deus? A Bíblia. Você que trouxe a palavra de Deus, a Bíblia, eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 14, e versículo de número 22. Um texto bastante conhecido. Quero que você abra. Livro de Mateus, capítulo 14. Pastor, está lá no 22, viu? Você encontrou, diga amém. Mais forte, amém. Diz assim a palavra do Senhor: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto o despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Aonde que Jesus subiu para orar? Aonde? Isso que tem gente que é contra quem ora no monte, né? E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com grande medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e o disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Repita comigo dizendo: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: você crê no Deus que você serve? Olha aqui para mim, teve gente que nem perguntou. Mas pergunta para ele, fala assim: você acredita no Deus que você serve? Pergunta para ele. Diga assim para ele: você crê que o seu Deus faz milagre? Você crê? Então só você que acredita nisso, levanta tua mão e dá um glória para Jesus. Amém? Toma o seu assento, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é um texto bastante conhecido. A Bíblia diz aqui, nesses versículos 22 a seguir, essa história simples, mas no mesmo tempo muito tremenda. Eu vou te explicar o porquê que é tremendo. Porque a palavra do Senhor diz assim que Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos, que eles entrassem dentro do barco e passassem a margem do mar, porque ele iria ficar ali junto com aquele povo que ele estava discipulando, que ele estava pregando, e ele ia despedir daquele povo, e depois ele iria seguir os discípulos. Mas antes disso, ele deu uma ordem primeiro e
disse assim para eles: vai na frente, entra dentro do barco e vai na frente. Só que a Bíblia diz que quando eles fizeram aquilo que Jesus havia determinado, entraram dentro do barco e foram passar a margem do outro lado, a história diz que o vento começou a soprar. Só que esse vento começou a soprar diferente. A história diz que o vento começou a soprar. O vento começou a soprar ao contrário. E quando eu estava um tempo atrás junto com minha esposa em Maragogi, eu tive uma experiência simples, mas naquela experiência Deus falou muito comigo. Na onde nós estávamos hospedados tinha um lago tranquilo, lembra, amor? Um lago bastante tranquilo. E quando a margem subia, era a hora que nós tínhamos para nós entrarmos ali com um bote naquele lago e passear ali sobre aquele lago, que tinha alguns pontos muito interessantes para poder passear. Só que quando a gente foi naquela tarde para descer aquele lago, o lago estava tudo tranquilo. Mas na hora que a gente foi subir aquele lago, começou a surgir um vento do nada. E para subir estava difícil, estava complicado. E estava só o meu esposo remando, só o Jeff remando, né? Porque ele estava sendo cavalheiro. E ele estava, eu vi que ele estava sofrendo e estava difícil. Eu falei assim: mas peraí, mas para descer foi tão fácil, e agora para subir está difícil? E eu perguntei pro meu esposo, falei assim: por que, amor, que está difícil para subir? Por causa que é subida? Ele disse: não, é porque, olha, tá vendo esse vento que está soprando? Esse pequeno vento já começa a dificultar para a gente subir. E eu vi a dificuldade dele para poder subir naquele lago. E hoje, quando eu estava lendo essa história, eu lembrei dessa cena e comecei a imaginar os discípulos dentro desse barco e remando com aquele vento contrário. Porque a Bíblia diz que quando eles remavam e o vento era contrário, aquilo começou a dificultar a vida dos discípulos. Porque as ondas e o vento era tão forte que o vento açoitava aquele barco. Ou seja, ele estava a ponto de cair, de virar o bote e deles morrerem. E a palavra do Senhor diz que eles começaram a se desesperar com a cena, o que estava acontecendo. Porque imagine só, você num lago, de repente começou um vento, uma tempestade, e de repente você vê que você está a ponto de virar o bote. A primeira coisa que surge no seu coração é o quê? É o sentimento de morte, não é assim? Meu Deus, eu vou morrer, eu não vou conseguir remar aqui sozinho. Só que eles não estavam sozinhos. Só que o que eles esqueceram foi de uma coisa, irmãos, que antes deles saírem, a Bíblia diz que quem ordenou que eles entrassem dentro do barco e passassem a margem foi o próprio Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe o que eu quero te dizer com essa palavra, irmãos? Que quando Deus Ele determina algo para a sua vida, quando Deus Ele determina algo para o seu ministério, para a sua família, ninguém pode impedir o trajeto e o projeto de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque antes deles saírem, Jesus havia ordenado que eles passassem a margem do mar. Só que na metade do caminho, aquilo que Jesus havia decretado começou a meio que embaraçar tudo, começou a meio que complicar tudo. Eles tinham que passar a margem, mas o vento era contrário. E muitas vezes nós, na obra do Senhor, quando nós aceitamos a Jesus, acontece da mesma forma. Jesus levanta os seus profetas, fala com você mesmo e diz assim: eu tenho uma obra grande na sua vida. Entra nesse barco, que é o próprio Jesus, que tipifica Jesus. Entra nesse barco porque eu tenho uma obra na sua vida. Aí quando você entra no barco, que é a igreja, que é a casa do Senhor, e que você começa a remar, aí o diabo fica furioso com você. Aí o diabo já começa a ter você como uma ameaça. Aí o adversário das nossas almas, porque a Bíblia diz que o nosso único inimigo é o diabo. Aí ele começa a soprar ventos e mais ventos contra você. Aí ele começa a tentar contra a sua família. Aí ele começa a tentar contra a sua vida, contra a sua saúde. São os ventos que são soprados. Mas a Bíblia diz que a vitória está com aqueles que permanecem na presença de Deus. Os discípulos haviam sido chamados com um objetivo. Sabe qual é?
de ser discipulado por quem? Jesus. E depois dar frutos, fazer com que a igreja fosse se expandindo. Só que antes de acontecer tudo isso, irmão Paulo, eles tinham que ser ministrados, eles tinham que ser provados. Antes de acontecer tudo isso, eles tinham que aprender muita coisa. E situações como essa, Deus permitia acontecer na vida deles, para que eles pudessem ser lapidados por Deus. Porque a Bíblia diz que quando o vento começou a açoitar, começou a surrar, açoite, surra. Quando o vento começou a açoitar aquele barco, eles pensaram que ia morrer. E isso muitas vezes acontece conosco, não é assim? Quando o vento começa a soprar, ao contrário, você está na obra de Deus, você está fazendo a obra de Deus, você está se dedicando, você está orando. E parece que quanto mais você ora, mais luta aparece. Parece que quanto mais você ora, mais o vento sopra ao contrário. Aí tem horas, como disse a irmã Márcia, pensa que vai morrer. É nessa hora que vem o medo. É nessa hora que vem a depressão, muitas vezes espirituais. Não tem assim? Tem pessoas dentro da igreja, irmão, que não conseguem passar nenhum tipo de vento. Qualquer vento que sopra já cai depressivo. Qualquer vento que sopra já não quer mais ir para a igreja. Qualquer vento que sopra já quer chutar o pau da barraca, como diz lá fora, linguagem figurada. Já quer abandonar tudo. Mas não esquece de uma coisa: mediante a tudo isso, Deus está provando a sua fé. O próprio Deus estava provando a fé dos discípulos. Sabe por quê? Porque eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles andavam a todo tempo com Jesus. E chega um tempo, irmão, que você não vai mais ter aquela muletinha do seu lado para te auxiliar sempre. Aquela pessoa que vai estar ali sempre te discipulando. Vai chegar uma hora que essa águia vai ter que voar sozinha. Vai chegar a hora que você vai ter que caminhar sozinho, dar os seus passos sozinho. Por quê? Porque Deus, Ele conta com você. Porque o que Deus tem na sua vida é na sua vida. Só que a Bíblia diz o quê? Que eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Mas Jesus estava onde? No monte orando. E de repente ele aparece aonde? Andando por cima. Andando por cima. E como que você me explica isso? Peraí, pastora. No início do texto a Bíblia diz que Jesus despediu os discípulos e ficou no monte orando. E como é que agora no meio dessa tempestade toda ele aparece em cima das águas, andando por cima das águas? Eu vou te explicar. Sabe por quê? É no momento mais difícil da sua vida que Jesus chega com a solução. É como disse a irmã já hoje que testemunhou aqui, quando pensou que ia morrer, é a hora que Jesus chega com um milagre na sua vida. Quem sabe você está assim aqui nessa noite. Você veio para cá, mas o diabo soprou no seu ouvido que vai te matar. O diabo soprou no seu ouvido que vai acabar com a sua vida. O diabo soprou no seu ouvido que para você não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, como profetisa de Deus na terra, que nessa noite o meu Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Sobre a Caio. Jesus estava lá no monte. A Bíblia diz que Ele era deidade, 100% homem, 100% Deus. Os discípulos conheciam Ele como o homem que fazia milagre. Aí de repente ele vê Ele andando por cima das águas. E a Bíblia diz o quê? Que eles começaram a gritar: meu Deus, é um fantasma, é fantasma. Eles se assustaram, porque no meio de uma turbulência daquele tamanho, chega um homem do nada andando por cima das águas. Eles acharam que era um fantasma. É porque eles não conheciam ainda Jesus como Espírito, Jesus como o milagre, Jesus como a provisão, Jesus como o próprio Deus descendo aqui, ali naquela cena. É igual você. Você pode tocar Deus? Você consegue tocar Deus? Não. Você consegue tocar Jesus? Não. Mas você consegue sentir Ele, não é assim? Você consegue sentir a presença de Deus nesse lugar, não é assim? Porque Ele está no meio de nós, em espírito
e em verdade. E nessa situação foi do mesmo jeito. Ele andando por cima das águas, e a Bíblia diz que eles começaram a se alvoroçar, ficaram com medo, já estavam no vento, já estavam achando que ia morrer, ainda veio um fantasma. Meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que Jesus já vem trazendo uma palavra de ânimo para ele, dizendo: ei, tem de bom ânimo. Sabe por que Jesus disse tem de bom ânimo? Porque naquela hora ele estava tão perturbado, que de ânimo eles não tinham nada no coração. De alegria naquele momento eles não tinham nada. Eles estavam perturbados. Sabe por quê? Porque no momento do vento é difícil sorrir, irmão. No momento da tempestade é difícil você conseguir esboçar, expressar algum tipo de alegria. É assim ou não é? Porque a Bíblia diz que o seu coração, ele formoseia o seu rosto, ao que a tua boca fala, o coração está cheio. Então se você está na prova, está na luta, o teu coração está triste, o teu coração está angustiado, você não consegue sorrir, você não consegue expressar nenhum tipo de alegria. Mas quando Jesus chega, Ele tira a tristeza, Ele tira a vassoura da arácia, toda a angústia do seu coração, e Ele coloca alegria. Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu. Ele já chega se apresentando. Que coisa tremenda, coisa linda. Ele já chega se apresentando, sabe por quê? Porque ele percebeu que os discípulos não haviam reconhecido ele. E o que tem de gente que não reconhece Jesus no meio da luta? O que tem de pessoas que não reconhecem Jesus como um milagre no meio da luta, da dificuldade? Ele consegue sim, no meio da luta, pedir para morrer, no meio da luta, pedir para desaparecer. Deus me leva, não é assim? Deus, por que o Senhor não me leva dessa terra? Eu não vou aguentar esse vento, me recolhe, me prepare e me recolhe. Não é assim? Porque não consegue ver Deus no meio da luta. Agora tem uma outra classe de crente, que são aqueles corajosos, irmão. São aqueles, irmãos, que quando Golias grita, ele não retrocede, mas ele diz: mas quem é esse circunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Tem crente desse jeito, corajoso. Tem aqueles que não aceitam a afronta, ele coloca Deus na frente da batalha, e é por isso que ele é sempre vencedor, sempre vence batalha. Mas a Bíblia diz aqui nessa história que quando Jesus se apresenta: sou eu, tem de bom ânimo. Aí lá vai Pedro, corajoso, olhou meio desconfiado, disse: ei Jesus, se tu és o Filho de Deus, Jesus, permita que eu vá até a ti. Não é assim que diz a história? Pedro queria ir até Jesus para se certificar se realmente era o Filho de Deus. Jesus olhando para Pedro disse: então vem, Pedro, vem. Só que a Bíblia diz também que quando Pedro estava caminhando, ele conseguiu dar alguns passos. Quando ele colocou os seus pés sobre as águas e começou a caminhar, o que diz o texto? Que ele olhou para o quê? Para a tempestade, para o vento contrário, não é assim? Não é assim que diz o texto? Para o vento contrário, ele começou a olhar para a tempestade, para a situação ali do momento. Foi a hora que ele o quê? Afundou. Sabe por quê, irmãos? O que tem de gente que quer fazer aquilo que não é para ele fazer. O que tem de gente pegando coisas que não é para ele pegar. O que tem de gente querendo tomar posição que não é para ele tomar. Não, mas é Deus o negócio, é assim? Não, eu sinto que é Deus. Aí ele começa até dar os primeiros passos, porque Jesus fala assim: então você quer? Não, Deus, eu quero, porque tem crente que é teimoso, né? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus fala: então tá, se você quer, eu vou te dar.
Não é assim? Deus tem até um outro projeto na sua vida, mas você quer tanto, que Jesus falou, então eu vou te dar. Aí quando tu se afogar, tu se afundar, aí tu vai entender o mistério. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, eu quero ir até você. E eu te pergunto, será que Pedro tinha tamanha fé para andar por cima das águas? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Porque ele afundou. Porque na hora que ele pisou, ele sentiu a atmosfera. Na hora que ele pisou, ele viu que o negócio era estreito, que andar por cima das águas não era para qualquer um. Não era para qualquer um. Sabe o que é isso, irmão? Fazer a obra de Deus não é para qualquer pessoa. Para fazer a obra de Deus, para pegar no arado, você tem que ter fé. Para fazer a obra de Deus, você não tem que olhar para a luta. Você não tem que olhar para o levante. Você não tem que olhar para quem se levanta contra você, para quem fala mal da sua vida, para quem te aponta, para quem vem desdenhar da sua vida. Não! Para fazer a obra de Deus, você tem que olhar só para a cruz do Calvário. Pedro se afundou quando ele deixou de olhar para o próprio Cristo. Pedro se afundou quando ele olhou para o vento contrário, para o que estava acontecendo naquele momento. Foi por isso que ele se afundou. Às vezes a gente não entende muitas coisas que acontecem no meio da gente. A gente fala assim: meu Deus, aquele irmão era uma bênção e hoje está lá no mundo. É assim ou não é? Meu Deus, aquela irmã era uma mulher de oração. O que aconteceu com ela? Será que ela andou pisando onde não era para ela pisar? Será que ele não andou pisando na onde que não era para ele pisar? Será que não foi isso que aconteceu? Afundou porque queria fazer tal coisa, porque queria fazer isso, sendo que na nossa direção, na direção da nossa vida, quem tem que estar é o Espírito Santo de Deus. Ei, irmão, quem tem que estar na direção da sua vida é o Espírito de Deus. Antes de você dizer alguma coisa, Deus, eu quero fazer isso, não faça. Não, mas falar: Jesus, será que o Senhor tem isso mesmo para a minha vida? Será que o Senhor quer mesmo que eu faça isso? Será que o Senhor quer mesmo que eu pego nesse arado? É desse jeito que você tem que fazer. A Bíblia diz que quando aconteceu tudo isso com Pedro, quando ele começou a se afundar, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele estende a sua mão. Sabe o que eu entendo com essa palavra, irmão? Quem sabe você se encaixou com ela. Você diz: pastora, eu vacilei mesmo, eu andei me afundando mesmo, então para mim já não tem mais jeito. Tem sim. Porque a Bíblia diz que quando Pedro ele se afundou naquela água, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Estender a sua mão. Porque Pedro disse: Jesus, salva-me. E Jesus estendeu a mão, levantou ele naquela situação e disse assim para ele: por que você não creu, homem de pouca fé? Sabe o que Jesus quis dizer? Que a maior prioridade da sua vida tem que ser a fé. E não precisa de muita coisa, não. A palavra do Senhor diz que pode ser até como um grão de mostarda, como se fosse um grãozinho de areia, menos ainda. É só disso que Deus precisa para mudar a história da sua vida. É só disso que Deus precisa para mudar o seu cativeiro. Não precisa de muita coisa. Foi por isso que a mão de Jesus foi estendida para a vida de Pedro. E a Bíblia diz que aquele vento, toda aquela tempestade só cessou quando Jesus entrou no barco junto com Pedro. Você pode dizer aleluia? Sabe por quê, irmão? Eu vou te explicar o porquê desse texto. Que o vento só cessou quando Jesus entrou no barco junto com Pedro. Sabe o que quer dizer isso? A sua luta, esse vento que está soprando na sua vida, essa turbulência toda que está acontecendo,
só vai cessar quando você aprender a lição. Sabe por quê? Você está numa escola e você só vai aprender, você só vai parar esse processo que você está passando agora, nesse momento, esse processo que você está passando, quando você entender tudo isso. Sabe por quê? Porque quando Pedro ele entendeu que a fé dele não alcançava ele fazer como Jesus estava fazendo, quando Pedro entendeu que se não fosse Jesus na vida dele, e se não fosse ele pedir por clamor que Jesus tirasse ele daquela situação de afogamento, se Pedro não entendesse, ele iria morrer afogado. Mas quando ele disse: salva-me, Senhor, Jesus salvou ele, carregou ele dentro do barco, trouxe ele dentro do barco e tudo cessou. Quer vitória, irmão? Quer bênção para a sua vida? Quer crescer espiritualmente? Então aprenda a lição. Aprenda uma coisa: que se Deus não estiver na frente do seu ministério, você não vai para lugar nenhum. Se Deus não estiver na frente dos projetos da sua vida, você não vai para lugar nenhum. Pastora, eu coloco Deus na frente, mas Ele sempre faz o que eu não quero que Ele faça. Deus sempre quer agir de um jeito, eu quero do outro. Eu queria assim, 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 assado. E Deus faz tudo o contrário. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Lembra lá do livro de Atos capítulo 3? Aquele homem coxo dos pés. Lembra? O que ele queria? Ele queria uma esmola. Ele só queria uma esmola. Ele clamava pelaquela esmola. Todo mundo que passava ali, ele pediu o quê? Esmola, esmola, esmola. Mas na verdade não era esmola que Deus queria dar para ele. Ué, o que ele queria? O que Deus queria dar para ele, pastora? Vou te dizer. A Bíblia diz que quando veio dois ungidos, dois homens cheios da presença de Deus, quando aqueles dois homens veio na direção dele, ele pediu uma esmola. Só que os dois homens de Deus disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a Bíblia diz o quê? Que aquele homem foi curado. Foi curado, foi ou não foi? Ele recebeu a sua cura. Ei, o que Deus tem para a sua vida é maior do que aquilo que você quer para você mesmo. Quem sabe você fez um monte de projeto, assim como eu fiz. Assim como eu fiz. Em menos de um ano, Deus fez um rebuliço na minha vida. Até um tempo atrás, eu estava ainda orando, esperando um Senhor, o meu esposo. Hoje, já tenho meu esposo. Logo depois, Deus falou assim: você entende, né? Que a sua vida é tudo muito rápido. Eu digo: sim, Senhor. De repente já veio o Vitor, o meu filho. Aí o Vitor ainda estava sendo gerado. Aí de repente Deus fala assim: agora é a igreja. Eu disse: Deus, que negócio é esse? Pai, que mistério é esse? Ei, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. E quando Deus falava de todo esse rebuliço, lá no íntimo do meu coração eu começava a perguntar: Deus, o que está acontecendo? Que mistério é esse? A única resposta de Deus era essa: eu tenho pressa. Vai entender o mistério de Deus, Valquíria? Vai entender o mistério de Deus? E quando foi aqui no culto passado, Deus usou uma irmã e ela veio e falou algo muito forte. E ela disse assim: ei, porque tu obedeceu a voz do Senhor, você vai ver o que eu vou fazer. E Deus, usando a boca daquela mulher, disse assim: para muitos você é vista como louca. Para muitos você está sendo vista como que diz, marqueteira que diz? Marqueteira. E ela começou a dizer coisas que realmente eu ouvi. Que disseram que abrimos a obra de Deus por interesse financeiro, por tantas coisas. Aquela mulher começou a dizer, e ela falou assim: mas eu e você sabe por que eu fiz todo esse rebuliço?
Sabe por quê, irmãos? Você e Deus têm uma intimidade diferente. Quando Deus quer falar com você no profundo, Ele vai lá na sua intimidade. Ele vai lá no seu particular só para falar com você. Ele vai lá no íntimo do seu coração e começa a responder coisas que você nem pensava. E de uma coisa é certa: quando Deus começa a mexer, quando Deus começa a trabalhar, é porque um caminho novo Ele está abrindo para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele entra dentro do barco com Pedro, eles ficaram tão assustados, mas tão assustados, que a Bíblia diz aqui, ó, que eles se reuniram, se aproximaram um do outro e começaram a olhar para o mestre com um olhar de alegria. Imagina só, até uns minutos antes estava morrendo, e de repente vem um homem do nada andando por cima das águas, e de repente ele já vem, entra dentro do barco e aquieta tudo, acalma tudo. E a Bíblia diz que eles começam a olhar um para o outro e dizer assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Quando você entender a lição de Deus para a sua vida, quando você começar a entender o porquê que você está passando por esse vento contrário, você vai também compreender o Deus que você serve. Você vai poder dizer igual os discípulos disseram: verdadeiramente eu sirvo um Deus poderoso. Quando você vê o milagre de Deus na sua família, você também vai entender o milagre de Deus na sua vida. É como outro testemunho que eu disse aqui um outro dia, de uma irmã, esposa alcoólatra, alcoólatra, agredia ela, chegava em casa, quebrava tudo. E vou abreviar aqui, todo culto ela levava uma foto dele no meio da Bíblia. E toda vez que ela ia pedir oração, porque ela queria divórcio, ela não queria mais saber daquele homem, era uma perturbação na vida dela. Toda vez que ela levava a foto no meio da Bíblia e pedia para alguém orar, Deus usava o profeta e dizia assim: ele vai ser um pastor de ovelha. E a mulher ficava perturbada, ela dizia: mas como ele vai ser um pastor de ovelha se ele sempre me agride, sempre me judia, e falava um monte de coisa. Quando ela ia para casa, estava lá o vento esperando ela, o vento contrário, o marido vinha lá, ia para casa, judiava dela, ela saía também de casa de novo, pegava a fotinha e falava assim: Deus, hoje eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero divórcio, eu não quero mais esse homem na minha vida. E toda vez que ela ia pedir oração, Deus sempre falava diferente: ele vai ser um pastor de ovelha. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes você olha para aquele membro da tua família e você não consegue ver nada. Você não consegue ver um projeto de Deus na vida dele. Você não consegue ver ele nem vindo para a igreja aceitar a Jesus. Você olha para ele e você não consegue ver ele um pastor de ovelha, um obreiro, um cooperador. Sabe por quê? Porque os nossos olhos é diferente do que os olhos de Deus. Olha para você. Quem era você lá no mundo? E tem gente que é tão terrível, irmão, que lá no mundo fazia tantas coisas e hoje ele não acredita que Deus pode fazer o mesmo que Deus fez na vida dele, não pode fazer na vida dos outros. Tem gente que é assim. Lembra de você como você era lá no mundo? E hoje você está aqui. E você acha que Deus não pode fazer o mesmo na sua família? Você acha que não pode? Deus pode. Sabe quando? Quando você aprender a lição de Deus na sua vida. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida espiritual? Que tipo de vento contrário está soprando? Ah, missionária, se eu sentar com você e contar, vai ser uma noite inteira. É vento em cima de vento e eu não saio desse vento. Por que será que você não sai? Será que porque você ainda não aprendeu o porquê que você está nesse vento? Ah, mas Deus sabe, eu oro, eu jejuo. Não interessa, irmão, se você ora, se você jejua. Será que nessa lição você está obedecendo a voz de Deus? Ou você está igual Pedro, querendo andar por cima das águas, da onda espiritual, sendo que na verdade você está quase morrendo afogado? Como é que está o seu coração?
E eu quero orar por você nessa noite. Se coloque em pé.